Muito bom dia para você. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral e nós estamos aqui ao vivo pela Santa Cecília TV. Tudo bem com você? Excelente? Bom, hoje nós vamos fazer um programa que eu acredito vai tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Por isso, desde já, eu convoco que você ligue no 3041-6777, faça a sua pergunta ou pelo WhatsApp, que é o 981387000. Nós vamos conversar no programa de hoje com o professor Alex Salim. Ele é professor de Direito Penal e vai tirar algumas dúvidas, principalmente com relação a essa discussão da redução da maioridade penal. Uma primeira votação já aconteceu, falta ainda uma segunda aprovação e mais duas no Senado. Será que, de fato, essa redução vai melhorar o índice de contravenção envolvendo menores de idade? Será que essa redução vai trazer aí um alerta com relação aos adolescentes, essa é a realidade, que entram muito rapidamente para o tráfico de drogas? Será que esse item, tráfico de drogas, ele foi retirado? Isso será que muda alguma coisa na importância da redução da maioridade penal? Um outro questionamento que eu li, inclusive nas redes sociais, por que redução de 18 para 16? E aquele de 14? E aquele de 13 anos? Ele está totalmente imune com relação à impunidade? Né? São alguns temas que nós vamos discutir no programa de hoje, um programa que eu já tinha prometido para o meu telespectador, que seria um programa dedicado a esse tema e a participação do telespectador é fundamental. Nós temos o site que é o estoucomvocê.com.br. Lá no site você pode acessar, rever os programas e ainda obter mais informações. Temos o e-mail que é o horageral@euestoucomvocê.com.br. Também é uma forma de você participar, talvez indicando alguma pauta para o programa. Essas são as formas de você participar do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Professor Alex Salim, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Bom dia, Douglas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor. O tema é importantíssimo e o que nós estamos vendo de discussão nos telejornais, nas revistas, nos jornais, com relação à redução da maioridade penal. Eu vou, inclusive, fazer algumas perguntas até para provocar o meu público telespectador. Professor, a redução da maioridade penal, ela vem sendo discutida já há um bom tempo, né? Por que em outros países não existe a redução e em países como o Brasil ainda existe, porque não foi aprovado, ainda não existe essa redução? Qual o intuito desta lei, o senhor como um professor especialista em direito penal? O que a população pensa na redução da maioridade penal? Bom, Douglas, com relação a outros países, né, nós temos aí uma variação muito grande, né? Os nossos vizinhos aqui na América Latina, eles seguem mais ou menos o nosso padrão aí entre 16 e 18 anos, né? Agora, alguns países europeus chegam a estabelecer a punição criminal a partir dos 8 anos de idade. Eu ouvi no final de semana que, se eu não me engano, na Escócia, eles estão discutindo elevar a idade de 8 para 10. Lá, uma criança com 8 anos já pode ser punida do ponto de vista criminal. Agora, é importante esclarecer o seguinte: no caso do Brasil, não é que as pessoas com menos de 18 anos não são punidas quando praticam alguma conduta que é definida como crime. É que, abaixo dos 18 anos, elas seguem um regramento, né, de uma lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA. O ECA, o famoso ECA. Essa regra, essa lei, ela traz vários tipos de punição para aquele menor infrator, que vai de 12 a 18 anos, né? E a punição mais severa é a internação, que tem um limite de 3 anos. E esse indivíduo que vai para a Fundação Casa, na situação de internação, ele é avaliado de 6 em 6 meses se ele pode ou não ser reinserido na sociedade. Então, a questão não é que não há punição nenhuma, né? A gente precisa fazer a seguinte diferença: o direito penal se aplica a adultos maiores de 18 anos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente se aplica a pessoas entre 12 e 18 anos. Agora, um aspecto também que tem sido discutido muito, ou seja, se aprovada essa redução da maioridade penal, vai superlotar
o sistema carcerário. E aí, eu vou reproduzir o que as pessoas têm dúvida, e aí, lógico, o menor infrator, com aprovada a redução, ele vai conviver com bandidos de alta periculosidade. E isso acaba se tornando aí uma preocupação com relação à população carcerária. Esse é um índice que deve ter a preocupação da sociedade, professor? Sim, Douglas, isso é preocupante na medida em que hoje o Poder Executivo, estadual e federal, é que é responsável pela construção e manutenção dos presídios e dos presos. Ele não consegue acompanhar a demanda, né? Então, hoje nós estamos encarcerando muito em locais que não têm capacidade para absorver essa quantidade de pessoas. Isso é o dia a dia dos tribunais. Então, só para diferenciar, o Poder Judiciário faz todo o processamento e condena o indivíduo. Na medida que ele foi condenado, ele passa para a responsabilidade do Poder Executivo. Sim. E ele vai para o sistema carcerário. O que acontece? Realmente há uma preocupação em colocar esses indivíduos entre 16 e 18 anos com adultos que, em regra, já muito perigosos, né? Porque a própria lei de execução penal, ela prevê o quê? A separação do preso. Aquele preso que praticou um crime dito de natureza mais leve, ele não deveria ser misturado com presos que praticaram latrocínio, homicídio qualificado, tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro, que é aquele sequestro que leva para o cativeiro, né? Mas no Brasil isso não acontece. O indivíduo que furtou lá a Doriana no supermercado, ele acaba caindo no mesmo sistema, né? No mesmo espaço daquele que praticou crimes mais graves. Então, essa é uma preocupação com a redução da maioridade penal. É você pegar um jovem, existem estudos científicos que demonstram que entre 16 e 18 anos, você tem um potencial de recuperação desse indivíduo muito maior do que quando ele já é um adulto, né? Quando ele já está mais, vamos dizer assim, cristalizado. Inclusive, professor Alex Alim, amigos do Hora Geral, eu não acredito que qualquer pessoa que cometa um ato infracional, depois de cumprir um determinado período na prisão, que ele saia recuperado. Triste, porque a dificuldade maior que ele consiga quando da liberdade é justamente essa reinserção profissional na sociedade. Ele é já estigmatizado, dificilmente alguém irá aceitar, né? Então, é natural, pelos índices, que ele retorne à mesma vida que o levou para a prisão. Então, Douglas, só fazendo um registro histórico, inicialmente a pena era apenas para punir. Então, o indivíduo era levado à praça pública, recebia 50 chibatadas ou era morto. É verdade. Né? No segundo momento, percebeu-se o seguinte: nós precisamos dar um recado à sociedade. Então, a pena não é só punir. A pena é dizer, olha, quem praticou algum delito, não pratique. E quem já praticou, não pratique mais. Então, a pena passou a ter a função de prevenção, né? E num terceiro momento, percebeu-se que a pena também deveria ter a função de ressocialização. Então, essa foi a evolução da punição. O que acontece? Essa terceira função, a ressocializadora, no Brasil, é uma utopia. Salvo em raríssimos centros, né, de detenção, onde o trabalho é bem feito, onde existe o estudo. Porque, olha, o preso, se ele trabalhar ou estudar, ele tem um abatimento da sua pena, né? É 3 por 1, em regra. Eu estou simplificando, porque no caso do estudo tem uma regra específica, mas simplificando... Cada 3 dias de trabalho, 1 dia de redução. Exatamente. Cada 3 dias de trabalho, 1 dia de redução. Isso é um incentivo para que ele estude e trabalhe dentro do sistema carcerário e possa, em tese, ser reinsercido na sociedade melhor do que ele ingressou. O problema não é a ideia é muito boa, a lei é muito boa. O problema é que a estrutura existente não consegue dar vazão a essa necessidade. Nós estamos conversando no programa de hoje com o professor Alex Alim, especialista em Direito Penal. Professor, além das perguntas que já estão chegando, só para a gente não perder o fio da meada, vamos colocar aqui a manchete, só para relembrar aos nossos amigos, as manchetes dos jornais da semana passada, até para explicar melhor ao nosso telespectador. No dia 1º de julho, ou seja, na semana passada, o Estadão trouxe essa seguinte manchete. Nós temos a manchete para colocar no ar e mostrar ao nosso telespectador? Está ali, ó. Câmara rejeita a PEC da redução da maioridade penal. Ou seja, depois de um dia tumultuado, relembrando o telespectador, com protestos dentro e fora do Congresso, a Câmara dos Deputados rejeitou
o texto. Por que ele foi rejeitado? Porque não teve a quantidade suficiente de votos para aprovação, professor, na primeira discussão, primeira votação? É isso aí, Douglas. Então, nós estamos falando de uma emenda à Constituição. Seria a PEC. Exato, isso, um projeto de emenda à Constituição. Esse processo legislativo, ele é um processo mais rigoroso do que a aprovação de uma lei ordinária, por exemplo. Sim. Então, ele é mais rigoroso no seguinte sentido. Eu preciso de 4 votações, 2 na Câmara e 2 no Senado. Então, são 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. E em cada uma delas eu preciso de um quórum, ou seja, eu preciso que 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores estejam presentes. Que vão dar, chega de 328 Isso. votos por aí. Então eu preciso alcançar esse quórum e alcançar esse número de sim para que ela seja aprovada. Né? Isso, ou seja, em 4 oportunidades. O que aconteceu na semana passada foi a primeira oportunidade. Então, inicialmente ela foi rejeitada porque não se alcançou essa votação de 3/5 favoravelmente à emenda, e no dia seguinte fizeram uma alteração lá na proposta, né? E foi discutida a aprovação do texto original. Exatamente. Porque aquele texto que foi rejeitado, se não me engano, seria muito mais duro, que falava em crimes graves, diferentemente desse que foi aprovado na primeira discussão. Qual a diferença? Na sua visão, o primeiro que foi rejeitado, ele teria uma eficácia maior do que o segundo? Então, na verdade, o primeiro, ele trazia também o crime de tráfico de drogas, se não me engano, o crime de roubo, né? O Congresso, ele selecionou alguns crimes para poder fazer essa diferenciação e reduzir a maioridade penal para esses crimes. Num segundo momento, fizeram um acordo, né? Tentaram ajustar isso e retiraram o tráfico de drogas e o roubo do projeto. E esse sim foi aprovado. Na minha opinião, nós estamos lidando aí com algo que vai causar um problema na prática. Porque imaginem só, um menor de 16 anos, que no mesmo contexto ele pratique um desses crimes previstos no projeto, ele seria considerado imputável, ou seja, ele pode ir para o sistema carcerário. Mas dentro do mesmo contexto ali, na situação, ele também acaba praticando um delito que não está previsto no projeto. Ora, para uma coisa ele seria capaz de entender maior e iria para o sistema carcerário, e para o outro delito, para outra conduta, ele seria considerado menor. E aí ele teria que cumprir a medida socioeducativa. Ou seja, essa separação, essa classificação por crimes, não me parece a situação mais adequada. Isso vai, na prática, causar vários problemas ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e até mesmo a aplicação da sanção. Agora, professor, aproveitando a sua explicação, o seu saber aqui junto aos nossos telespectadores no Hora Geral, eu também li nesse final de semana uma reportagem com uma pessoa, um amigo em comum, que é o advogado Vicente Cassione, que falava que dificilmente essa PEC seria aprovada. Por quê? Porque precisaria de uma revisão da Constituição para que pudesse estar valendo. E, segundo ele, dificilmente ela passará porque trata-se de uma cláusula pétrea, ou seja, que já está na Constituição e não poderia, por uma simples PEC, ser modificada. Procede essa informação? Qual o entendimento jurídico, professor? É o seguinte, Douglas, o doutor Cassione, ele se filia, né, pelo texto que eu também li, a corrente de pensamento jurídico de que a maioridade penal é uma cláusula pétrea. Vou explicar isso melhor para os seus telespectadores. Cláusula pétrea, o que significa isso? É o conjunto de regras que estão previstas na Constituição que não podem ser mudadas hoje pelos deputados e senadores. Né? Ou seja, são direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, o direito à expressão, né, que nós estamos fazendo aqui, é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental de todos os brasileiros. Então, isso não pode hoje ser alterado pelo sistema legislativo, porque isso foi criado na origem da Constituição. Quando a Constituição foi elaborada, esses direitos fundamentais foram postos lá, várias outras regras podem ser alteradas, menos cláusulas pétreas. Então, eu dei um exemplo de uma delas. Então, o que acontece? Existem 2 correntes de pensamento hoje. Aquela que afirma que a maioridade penal é uma cláusula pétrea, então ela não poderia ser alterada por esse processo legislativo que nós estamos analisando aí. E outra corrente que diz que não, ela não é cláusula pétrea, então ela poderia sim ser alterada. Por que essa divergência?
existe um artigo chamado artigo 5º na Constituição que ele traz essa lista de direitos e garantias fundamentais. Seria o 5º constitucional ou não? Não. É o artigo 5º da coisa. Constituição. O 5º constitucional é uma fração que os tribunais têm, na verdade, assim, o ingresso aos tribunais de advogados e promotores, né, para serem desembargadores e ministros. Então, o que acontece? O artigo 5º da Constituição, ele traz essa lista de direitos fundamentais. Então, esse rol é chamado de cláusula pétrea. Aquilo que está fora, em tese, não seria cláusula pétrea. E a maioria ser através de uma PEC. Aí sim poderia ser alterado. O que acontece? A maioridade penal está lá no artigo 228 da Constituição. Então é por isso que existe essa discussão jurídica. Alguns entendem que tudo aquilo que não está no artigo 5º não é direito fundamental, então não é cláusula pétrea. Outra corrente, que é a do Dr. Cassione, diz, não, tudo que está na Constituição e é de caráter fundamental seria a cláusula pétrea e a maioridade penal tem essa característica. É essa a discussão. Quem vai resolver essa discussão? O Supremo Tribunal Federal. A palavra final, sempre, Douglas, a palavra final sobre questões constitucionais é do Supremo. Que é a Alta Corte de Justiça do país. A Alta Corte de Justiça do país. Professor Alex Salim, as perguntas estão chegando e eu dou prioridade para o meu telespectador, como o Alberto Pires, do Jabaquara. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rossetto, afirmou que a maioridade penal é injusta. O senhor concorda com essa afirmação? Deve ter afirmado que a redução da maioridade penal é injusta. Ou seja, ele não concorda com a redução da maioridade penal. Então, os defensores da não redução, eles sustentam que isso só vai agravar o problema da violência, porque você vai pegar um menor e jogar no sistema carcerário. É o que nós comentamos agora. Exatamente. Com essa visão, eu também acho que nós vamos regredir. Não é viável, não é adequado pegar um jovem entre 16 e 18 anos e lançá-lo nesse sistema carcerário totalmente insalubre, que nós sabemos, existe atuação de organizações criminosas, etc. O que seria adequado é talvez reformar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ampliar o tempo de punição em caso de delitos mais graves, né? Porque o ECA ele foi elaborado em 1990. Então a realidade da violência, a realidade social da época outra. Transformou, completamente diferente. Hoje a sociedade, infelizmente, a sociedade brasileira está... Sociedade não. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares, né? 90 e tantos % da população é ordeira. Sai para trabalhar todo dia, toma o seu transporte coletivo, né? Faz as coisas dentro das regras. Uma pequena parcela é que tumultua a regra do jogo. Mas essa pequena parcela se tornou muito violenta, né? Então nós precisamos realmente pensar numa alteração. Então existe essa discussão. Será que é melhor reduzir a maioridade penal e lançar esses jovens no sistema carcerário ou alterar o Estatuto da Criança e Adolescente e adequá-lo a uma nova realidade, né? E internar os indivíduos mais violentos em locais adequados. Não misturar também com os que praticaram delitos mais leves. Professor Alex Salim, existe um outro aspecto também, o senhor falava no começo da entrevista a respeito do ECA, que é o Estatuto da Criança e da Adolescente, que também é uma forma punitiva para esses menores infratores, só que com uma maneira mais branda de ressocializá-lo para que eles possam, através de internação, estarem recuperados e sair e, lógico, ter uma nova vida, uma nova fase na sua vida depois de ficar internado. Mas nós temos observado, até a FEBEM, que mudou de nome para a Fundação Casa, não é justamente os locais que possa dar esse tratamento mais digno para esses internos. Por quê? Nós não podemos esconder que aonde o Estado não está presente, um novo Estado acaba se formando. O que eu quero dizer? Não adianta o menino ficar internado, o adolescente, o menor ficar internado, depois ele voltar para a mesma realidade. A realidade onde ele mora, que não tem saneamento, que não tem escola, que não tem asfalto, que não tem habitação. Ou seja, ele não tem alternativa senão viver naquele cenário triste, que é de uma realidade que acaba preocupando. Vamos trazer essa discussão para cá. As nossas cidades da região metropolitana, o déficit habitacional, a falta de moradias e a quantidade de moradias subhumanas que existe na nossa região. Aí é um contrassenso, né? Eu acho que medidas preventivas nesse sentido
poderiam ser promovidas pelos governos. Aí eu coloco o estadual, o municipal e o federal, professor. Então, Douglas, na verdade, a redução da maioridade penal, toda essa discussão, quando nós olhamos para ela, nós estamos olhando para a consequência do problema, né? Vamos fazer uma analogia ao corpo humano. Se eu piso num espinho e ele começa a provocar uma inflamação, não adianta tomar anti-inflamatório se não retirar o espinho dali, né? Então, a questão é a mesma. É verdade. A redução da maioridade penal é o anti-inflamatório, mas se eu não tirar o espinho, o prego, Lógico. sei lá, aquilo que a infecção fizer, vai continuar. Vai continuar a infecção. Então, o problema é muito maior. É óbvio que do ponto de vista da vítima, do ponto de vista da sociedade vítima, nós queremos sempre o quê? Nós queremos a retribuição. Ora, se esse indivíduo me fez o mal, ele precisa também pagar por isso. Essa é a ideia, né? É por isso que a sociedade clama tanto pela redução, etc. Só que nós temos que pensar de uma maneira mais ampla, como você falou, né? A questão é de urbanística, a questão é de educação, a questão é de saúde, a questão é de família, né? Também. Nós estávamos conversando antes do início do programa a respeito do menor que é cooptado para o tráfico de drogas. O que acontece? O ideal é que as crianças passassem tempo integral na escola, que tivesse atividade desportiva, né? Já existem vários projetos cultural, musical. Exatamente. Existem vários projetos que demonstram isso. Que a criança, quando ela tem essa oportunidade, quando ela passa o dia se desenvolvendo de maneira saudável, ela não vai ser levada cooptada para a criminalidade. Que é a porta de entrada, né? Nessas comunidades mais carentes, nessas regiões mais insalubres do ponto de vista social, vamos colocar assim, é isso que acontece, né? Os pais saem para trabalhar, muitas vezes não conseguem encontrar creche, estrutura, escola para absorver a criança, deixa com o irmãozinho mais velho, os dois vão para a rua, começam a brincar, e aí o caldo de cultura está ali, né? A questão toda inicia ali. Então, antes de chamar o intervalo, só para encerrar, esse relato que o senhor acabou de fazer, professor, é totalmente real e é o que nós vivemos nos dias de hoje. Nesse projeto que passou em primeira discussão na Câmara, já não consta o tráfico de drogas. Exatamente. A inserção do menor no tráfico de drogas. Exato. Então, eles retiraram do projeto, né, o tráfico de drogas, que a minha experiência no tribunal... É a porta de entrada dos menores. Nós trabalhamos lá na segunda instância, né, aqui no Tribunal de Justiça, numa das câmaras criminais, eu assessoro um desembargador, e 70% dos processos envolvendo menor de idade está relacionado ao tráfico de drogas. Então, retirado o tráfico de drogas e o roubo, né, os crimes patrimoniais também, isso foi retirado do projeto, praticamente você vai ter aí uma redução da maioridade fictícia, né? É uma satisfação para a população, mas que na prática não vai ter a aplicação que a população deseja, eu estou olhando do ponto de vista da população, e se você encarcerar, né, junto com o maior, vai ser muito pior. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal. E tem mais perguntas pelo 3041-6767, um tema importantíssimo. E as suas dúvidas, elas podem ser sanadas no programa de hoje. É só você ligar e participar. Eu volto já.